ele vai levar essa questão da inelegibilidade para a segunda turma, aonde teria 3 votos a 2, né? Somente 2 ali apoiadores ou fãs do regime comunista chinês. Então há a chance, o Peter está coberto de razão, a chance, se isso vai acontecer nós não sabemos, mas nós estamos trabalhando com possibilidades que até então nós não tínhamos nenhuma. Então existe a chance prática, real, do Fux levar esse processo da inelegibilidade para a segunda turma e ter 3 votos a 2 e tornar o presidente elegível novamente? Sim, juridicamente essa possibilidade existe. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou falar sobre algo interessante. Fux tem mudado sua postura radicalmente e isso acende uma fagulha de esperança para nós brasileiros. Ao pedir para mudar de turma, abre uma possibilidade de pôr Jair Bolsonaro nas eleições de 2026. Alexandre de Moraes está acuado, porque Fux viu que isso foi longe demais e deixou claro que não participaria da irracionalidade que os demais estavam fazendo. Vamos entender como tudo começou e como Bolsonaro pode ser liberto por Fux. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, autorizou ontem que o ministro Luiz Fux passe a integrar a segunda turma do Supremo a partir da próxima semana. Ele fez um despacho que diz o seguinte: diante da ausência de manifestação de interesse de integrante mais antigo, concedo a solicitada transferência para a segunda turma, nos termos dos artigos 13 e 19 do regimento interno desta corte. Foi o que afirmou o ministro Edson Fachin no despacho. Então, já autorizada a ida de Fux para a segunda turma do Supremo. Nilvan Rodrigues, Bogo. Dias Toffoli entrou primeiro que o Fux, da questão de ter entrado antes e tal, e o Moraes pode dar uma melada nessa manobra. Não, já está decidido pelo Fachin, porque o Toffoli não tinha como se manifestar, ele já estava na segunda turma, por isso o Fux, né, aceito por Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, já estreia semana que vem nessa segunda turma. Bogo, análise do Peter e as tuas ponderações. Bogão, bom dia. Bom dia, Pitório, bom dia, Wellington, bom dia a todos que nos acompanham. Um abraço aí ao Peter, excelente trabalho, como sempre. E esse trabalho é um trabalho com muitos detalhes jurídicos, parabéns. Antes de fazer a análise, Pitório, eu gostaria de fazer aqui 2 observações. A primeira observação é que algumas pessoas no Brasil têm cravado que o presidente Bolsonaro irá disputar as eleições. Até uma semana, ninguém sabia como. Nós estávamos só na fé e na esperança. Agora começam a aparecer possibilidades jurídicas. Borgo, isso que o Peter falou, então é certeza, então é isso? Não, não tem certeza de nada. Juridicamente a gente já não tem certeza, diante de um regime de exceção que nós estamos vivendo, mas existe a possibilidade. E o que o Peter falou procede. Tem amparo jurídico forte, excelente observação. Uma segunda observação que eu faço, nós temos aqui de vez em quando os haters que entram no chat da rádio e fica lá cornetando, né? Então acredito que tem aí, deve ter uma meia dúzia de gato pingado ali de hater, mas a minha fala é direcionada, Pitoli. Dessa vez eu peço licença aos ouvintes, a grande maioria, mas eu vou fazer aqui uma observação para os haters, para aquela petezada que vem encher o nosso saco. Pessoal, deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. Não tem mais USAID, tá? Aquela turminha. Esse dinheiro secou. Aquele dinheiro secou. O pessoal da CIA hoje está do outro lado. O pessoal do FBI tem novo comando, tá? No TSE, teremos na presidência e na vice-presidência ministros que não apoiam o regime chinês. Então, aonde eu quero chegar? A maquininha, a chave das maquininhas está com outras mãos hoje. Se é que vocês me entendem, tá? Então vocês que estão achando legal tudo o que aconteceu até agora, vocês que estão batendo palmas para todas essas ilegalidades, mesmo sabendo que foram feitas ilegalidades e arbitrariedades, mas porque é contra o Bolsonaro, vocês alegam que vale a pena, né? Então, só uma pulguinha atrás da orelha de vocês. A chave da maquininha agora mudou de dono, tá bom? Se é que vocês me entendem. Pitolha, questão do Fux. Com a aposentadoria do ministro Barroso estava na segunda turma. Ele sai
Então tem ali... Por que falam assim, Borgo, mas é 4-1 na primeira turma e... Era 3-2 3-2 na segunda. Por quê? Nós estamos tratando aqui de ministros que não compactuam com o regime comunista, né? Ou ministros ali que se alinharam. Poxa, vamos falar que é verdade. O Zanin era advogado do Lula. O Dino entrou lá para pagar missão. Ministro extremamente comunista. Gilmar Mendes falou que era cleptocracia no Brasil, depois mudou de ideia. Alexandre de Moraes, não precisa nem falar, está sancionado como violador de direitos humanos. Fato óbvio. O Fachin, embora hoje presidente da turma, soltou o Lula. Soltou o Lula, mudou o CEP, né? Enfim. Então nós temos lá 4 ministros alinhados ao regime na primeira turma e o Fux, que de forma corajosa, nós temos que enaltecer o Fux, hein? Borgo, mas ele votou lá atrás. Nós temos que enaltecer o Fux. Não adianta agora dar pau no cara, porque não é assim. Porque o Fux ali, a coragem é contagiosa, já dizia o pastor Billy Graham. Tá? Ele precisa ali, ele saindo na frente com coragem, quem sabe ali o André Mendonça e o Cássio Nunes também não incorpora, não ajuda a engrossar o caldo ali, como a gente diz aqui no interior. Bom, 4-1 na primeira turma, na segunda turma, com a saída do Barroso, qualquer ministro ali da primeira turma poderia pedir a inversão de turma. Se eles fossem estratégicos, Pitolli, o que teria acontecido? Um Flávio Dino, ou um Zanin, ou a Carmen Lúcia, poderia ter pedido para sair da primeira turma e ir para a segunda. Iria continuar as 2 turmas alinhadas ao regime. O Fux foi muito rápido. O que ele fez? Opa, pera um pouquinho. Abriu essa vaga na segunda turma? Abriu. Ao invés de vir um pagador de missão aqui do Lula na segunda turma e as 2 ficarem dominadas pelo regime, e até porque o Fux também tá de saco cheio de ficar com aquela turma. Tá? Não aguenta mais. O que o Fux fez? Ele pede para mudar de turma. Não tem como negar. Por quê? Porque a preferência é dele, porque ele já compõe o tribunal. O Lula vai indicar um novo ministro, que vai depender do Senado, Sabatini, enfim, mas demora um pouquinho. Hoje, existe esse ministro? Não. A cadeira está vazia. Então, pelo critério da antiguidade, o Fux pode escolher. Ele escolheu e não tinha outra alternativa ao Fachin a não ser autorizar essa transferência. O Fux vai para a segunda turma. Nessa turma, ele tem mais 2 ministros que não são alinhados ao regime chinês, não são fãs do regime chinês, que é o André Mendonça e o Cássio Nunes, né? Alinhado ao regime chinês para a gente ser mais educado. Enfim, com isso ficaria um 3-2 na segunda turma. A primeira turma já era 4-1. Independente, vai mudar o quê agora? Colocar mais um ali, vai ficar 5-0. Muda o quê? Né? Teoricamente, não muda nada. Então, talvez mais uma Magnitsky. A turma magnística, né? Vai ficar uma turma magnetizada, coisa linda. Só que o que acontece? Nessa segunda turma, dá um 3-2, tá? Qual que é a diferença? E aqui resumindo o que o Peter falou. A questão da inelegibilidade do presidente Bolsonaro, que foi julgada no TSE, lembra quando a chave das maquininhas estava contramão? Essa questão foi judicializada no Supremo. Borgo, mas não cabe decisão contra acórdão do TSE no Supremo. Tá, tem entendimento que fala que sim, tem entendimento que fala que não. No judiciário tem entendimento para tudo. A questão é quem vai julgar e a realidade do que nós estamos vivendo. Essa ação da inelegibilidade, o relator seria o Zanin. Só que quando foi distribuído para o Zanin, ele alegou a suspeição. Ele falou, olha, eu não posso ser o relator, não posso julgar porque eu era advogado do Lula. Houve uma redistribuição e esse processo foi para o ministro Fux. E o Fux, quando ele vai para a segunda turma, ele leva os processos da sua relatoria para a segunda turma. Tem até uma questão que eles levantaram, o seguinte, olha, não pode, porque como já teve ali uma movimentação, saiu do Zanin e foi para o Fux, então não pode haver essa mudança. Não procede. Inclusive ontem, Andréa Sadi, na Globo News, ela colocando essa possibilidade, teve até um blogueiro lá da turminha deles, que é esquerdista lá, aquele que faz dancinha, sabe, aquele malucão lá que faz a dancinha lá no programa, até ele corrigiu a Andréa Sadi falando não teve antecipação de julgamento de mérito. Então não há dúvida, o Fux ele carrega o processo da inelegibilidade do presidente Bolsonaro na questão lá da reunião do 7 de setembro, na questão da reunião com os embaixadores, ele vai levar essa questão da inelegibilidade para a segunda turma, aonde teria 3-2, né? Somente 2 ali apoiadores ou fãs do regime comunista chinês.
Então há a chance, o Peter está coberto de razão, a chance. Se isso vai acontecer, nós não sabemos, mas nós estamos trabalhando com possibilidades que até então nós não tínhamos nenhuma. Então existe a chance prática, real, do Fux levar esse processo da inelegibilidade para a segunda turma e ter 3-2 e tornar o presidente elegível novamente? Sim, juridicamente essa possibilidade existe. Agora entra o fato, questão do julgamento do presidente Bolsonaro nesse processo aí da farra, da farsa, do golpe. Tá? Nesse processo cabe a possibilidade de revisão criminal, como o Peter trouxe? Claro que existe e exatamente é o que vai acontecer. Artigo 621 do Código de Processo Penal. A revisão dos processos findos, quer dizer, terminou o processo, cabe uma revisão criminal, será admitida. Inciso 1º, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal à evidência dos autos. Quer dizer, quando a sentença é contrária às provas. É óbvio. Alguém em sã consciência tem alguma dúvida que esse é um processo político? Tanto é, a maior prova é que o relator é um violador de direitos humanos, né? Não, é a vítima, é o julgador, é quem, enfim. Agora, o principal que eu vejo, Pitoli, não é nem essa questão de a prova contrária ao texto expresso na lei penal. O principal que eu vejo aqui é no inciso 2. Presta atenção. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Pitoli, documentos comprovadamente falsos. Por isso, Felipe Martins é a bala de prata. Já está provado nos Estados Unidos que o I-94 é falso? Se o Felipe Martins não foi para os Estados Unidos e utilizaram... Ah, Borgo, mas o fato dele ter ido, o que vai mudar no processo? Muda porque teve coação no curso do processo, porque ameaçaram, através dessa falsidade, para obter uma delação premiada. Réus foram coagidos. Houve coação, sim, de juiz. Agora, além do I-94 do Felipe Martins, ainda tem depoimentos falsos. E aí, Pitoli, entra os depoimentos do Mauro Cid. A delação que conseguiram através de coação, onde o juiz não pode participar do acordo de colaboração premiada. O Alexandre de Moraes, toda essa bagunça está em cima daquela minuta do golpe, uma minuta que não existiu. Só tem uma questão aqui importante, que eu não vi o Peter bater, é a questão da prevenção. Porque a inelegibilidade, ok, o Fux vai para a segunda turma, leva com ele 3-2, ok. Só que aí se o presidente for condenado nesse processo, né, caberia uma revisão criminal. A questão é a seguinte, a revisão criminal pelo regimento interno do Supremo, em tese, quem julga é o pleno. São os 11 ministros. E aí 11 ministros não tem como ganhar ali. Mas tem uma questão. Existe um instituto no direito processual penal que é a prevenção, o juízo prevento. Quer dizer, aquele que tomou alguma atitude no processo, ele acaba sendo o relator. E aí não faz a distribuição. Só que aí nós vamos entrar em duas questões. Uma, quem que é o juiz que trabalhou com esse processo antes da sentença, da decisão, e que poderia ter uma prevenção? Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes seria o juiz do prevento, a não ser que o terrivelmente evangélico analisasse aquele mandado de segurança. Ele passa a ser o juiz do prevento e ele seria o relator dessa ação da revisão criminal. Essa é uma possibilidade. O André Mendonça. André Mendonça. Ele sendo... Ah, Borgo, mas mesmo ele sendo o relator, lá no final quem vai julgar vai ser o pleno. Os 11 ministros não têm votos suficientes. Ok. Só que ele sendo o relator, ele dita o cronograma da ação. Numa dessa, pode-se adotar um efeito cautelar e aí teria que derrubar pelo pleno. Até lá, meu amigo, a eleição já foi. O que acontece? Há a possibilidade, então, jurídica, técnica, legal, do presidente Bolsonaro ficar elegível. Essa possibilidade existe, está comprovado. Ah, Borgo, mas não vai acontecer. Tá, é subjetivo. Aí nós não temos bola de cristal. Ah, Borgo, mas lá na frente o Supremo vai derrubar tal. Tudo bem. Daqui passa a ser, inverte as possibilidades. Hoje o que nós temos com esse vídeo do Peter, que nós estamos trazendo aqui, existe a possibilidade técnica e jurídica do presidente disputar as eleições. Isso é fato.
Depois de analisarmos o que está acontecendo na política externa, com o governo americano colocando pressão, o que se dá a entender é que o STF pode estar fazendo isso para que de alguma forma eles cancelem essa loucura jurídica sem afetar a moralidade dos togados. E por que eu digo isso? Barroso pode ter saído para que Fux tivesse a liberdade de escolher ir para a segunda turma. Assim, ele leva consigo o processo contra Bolsonaro e, o cancelando, resolveria o problema que Alexandre de Moraes causou para os demais ministros. Esta é uma tese bem forte que está circulando na mídia. E você, o que acha de tudo isso? Será que Fux realmente mudou de lado? Ou é uma jogada dos togados para se safar da Magnitsky e, ao mesmo tempo, não virarem chacota no Brasil? Deixem aqui embaixo o que você acha. Um abraço a todos e fiquem com Deus.